Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde, que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todo do mal, hoje e sempre. Amém. Hoje é a nossa quinta-feira santa, que seja de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Ezequiel, capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 49. A visão do templo. No ano 25º do nosso auxílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para a banda do sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido, para que anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto está vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado, e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício uma cana, e a altura uma cana. Então veio à porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta uma cana de largo, e o outro limiar uma cana de largo. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. O vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta para a banda do oriente possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do outro media o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada 13 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. Cada câmara tinha 6 côvados enquadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largo, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até os pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas com fáscias fixas, superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte para o vestíbulo. A janela estava à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento feito no átrio. Em redor, defronte deste pavimento, havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas, era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora 100 côvados.
lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos era da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados, era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras era da medida da porta que olhava para o oriente, subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava desfronte tanto da porta do norte como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para a banda sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinha as mesmas dimensões. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento do vestíbulo, e a largura 25 côvados, de 7 degraus era a sua subida, e o seu vestíbulo estava diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, uma de uma banda e outra da outra nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior, para o sul, e mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior. Pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinha também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor, e comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas bidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões, também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos. Segundo essas medidas, havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento dos vestíbulos era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e a mediu. Tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. As suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas, de uma banda e de 2 da outra, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas, 4 mesas de uma banda e 4 da outra banda. Junto à porta, 8 mesas, sobre as quais imolava. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolava o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e
e sobre as mesas estava a carne da oblação. Fora da porta interior estava 2 câmaras dos cantores, no átrio de dentro, uma da banda da porta do norte e olhava para o sul, outra da banda da porta do sul e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chega ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento 100 côvados, largura 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.